Disse mais o Senhor a Moisés: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação, e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Mas quando se tocar uma trombeta só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças, os líderes dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar retinindo pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Direto. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, ou seja, os levitas. E isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. O tempo inteiro em que vocês estiverem aqui no deserto, vai ser desse jeito. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa, e nos princípios dos vossos meses, no primeiro dia de cada mês, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos. Quando for trazer a oferta para fazer o culto, troca a trombeta também. E sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas. E eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Esse trecho que nós lemos pertence a um contexto que nós conhecemos. Já tivemos na Record a novela aí do Moisés, dos 10 mandamentos, e é aquele contexto. O povo saiu do Egito e está indo em direção a Canaã, está indo em direção à terra prometida. Deus prometeu uma terra para o Abraão, só que o Abraão morreu e não conseguiu tomar posse dessa terra. E aí essa promessa recaiu sobre o seu filho Isaque. O Isaque morreu e não conseguiu tomar posse da terra. E a promessa recaiu sobre Jacó, porque o filho mais velho era Esaú, mas o Jacó fez uma trapaça lá, e quem recebeu a bênção foi o Jacó. Então ele ficou com a promessa. E o Jacó era enganador, era mentiroso, era vagabundo, e enganava os outros, e fazia as coisas erradas. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, no Val de Jaboque. Ele foi tocado por um anjo do Senhor, talvez ali fosse o próprio Senhor, e ele então, na juntura da coxa, na virilha, foi tocado e saiu mancando, e mancou o resto da vida, para se lembrar do encontro que teve com Deus e do seu nome que foi mudado. De Jacó ele passou a ser chamado de Israel. Israel na Bíblia não é um país, gente. Israel só virou um país agora, há 60 anos atrás, 1948. Israel sempre foi um homem. O nome do Jacó mudou para Israel. E aí, como ele tinha recebido a promessa do seu avô Abraão, ele então se tornou o depositário dessa promessa. Vou dar uma terra e vou fazer de vocês uma grande nação. Pois bem, o Israel teve 12 filhos. E desses 12 filhos ele teve centenas de netos.
e dezenas de bisnetos, e assim a sua descendência foi se multiplicando sobre a terra. E um dos seus filhos, José, o 11º, foi traído pelos irmãos, apanhou dos irmãos, ele teve um sonho, e os irmãos não gostaram do sonho que ele teve, bateram nele, jogaram ele num poço, e ele foi vendido como escravo, e foi levado para o Egito. Chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa do Potifar. Potifar era um cara importante lá no Egito, e ele foi ser escravo na casa do Potifar. José era um menino novo, bonito, e a mulher do Potifar, uma piriguete lá do faraó, do Egito, né? Piriguete faraônica. A mulher do Potifar não valia muita coisa não. Potifar saiu para trabalhar, a dona voou em cima do Zé. Vem cá, Zé, que você é novo, você é bonito, vem. E o Zé, deu linha. A mulher do Potifar, doida para fazer potifaria com o Zé, né? E o Zé, não, que eu sou de Deus, eu não mexo com isso, tal. Ela agarrou ele saiu correndo, rasgou a roupa, e ele partiu fora correndo, e a dona ficou braba, porque dona Potifar, meu filho. Ela chique, bacana, toda pá, entendeu? E o Zé escravo. Tinha nada, não era ninguém, fugiu dela. A dona ficou braba. Quando o Potifar chegou do serviço, ela falou: tem um escravo seu aí que deu em cima de mim, me agarrou e tentou me estuprar. E inventou a mentira, e o Potifar acreditou, e o pessoal acreditou, e aí o Zé foi preso. E aí lá na cadeia ele conheceu um rapaz que trabalhava com o faraó, e ajudou o rapaz a revelar o sonho, o rapaz foi liberto, e ficou anos sem se lembrar do Zé. E o Zé jogado lá na cadeia, injustamente. Aí um belo dia, o faraó tem um sonho. Umas vacas gordas, umas vacas magras, umas espigas grandes, umas espigas... O que é isso? Chamo os sábios, os magos, os eruditos lá do Egito, e ninguém desvendava. Ninguém desvendava. Aí o rapaz lembrou, o rapaz era copeiro, estava lá servindo no palácio. Falou: eu lembro de um rapaz lá na cadeia, é o Zé do sonho. O Zé do sonho, ele é bom desse negócio de interpretar sonho. Aí o faraó, então manda chamar, ué. E aí contou o sonho, e Deus deu a ele essa condição, essa capacidade. Ele falou: o negócio é o seguinte, as vacas gordas é um tempo de bonança, as vacas magras é um tempo de escassez. Então o senhor vai ter um tempo de muita bonança e depois vai vir um tempo de escassez. Se eu fosse o senhor, eu aproveitava o tempo de bonança para estocar. Estoca comida, estoca tudo, porque depois vai vir um tempo de escassez e só o senhor vai ter comida. Aí o senhor vende no preço que quiser, porque só o senhor que vai ter. E aconteceu exatamente como ele disse. O Egito, que já era um império, triplicou o seu poder, a sua potência, e todos os povos ao redor, desde a Mesopotâmia até lá na Caldeia, toda aquela turma ali da Palestina e aos arredores do Egito, vinham comprar comida no Egito. E nesse processo, os 11 filhos, junto com o Israel, que é o Jacó, que estão lá ainda no deserto, vêm também para comprar comida no Egito. E 2 dos irmãos de José estão lá na fila para comprar comida. E agora o José não é mais o Zé. Aí o faraó, para retribuir o que ele fez, colocou ele como governador. E aí abaixo do faraó era o José. Só que aí ele teve que mudar o nome, e ele recebeu um nome egípcio, Zafenate Paneia, que significa, por associação, Salvador do mundo. Tipo assim, o faraó teve um sonho, não sabia o que fazer, ele deu a dica boa, tipo assim, ele salvou o Egito, deu ao Egito uma posição melhor do que já tinha. Então ele é o Salvador do mundo, Salvador de todos, mais ou menos assim o significado. E aí o Zafenate Paneia, provavelmente com a roupona egípcia, com aquela maquiagem e tal, com a esposa, os meninos, né? E tá governador, talvez numa carruagem, aquele cavalão egípcio bonito, e ele lá coordenando, supervisionando a venda de alimentos. De repente ele olha na fila, vê uns barbudinhos lá, ele fala: eu conheço aqueles caras ali. Eram os irmãos dele, os que bateram e jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, agora estava vindo literalmente comer na mão dele. E aí ele olha os caras na fila e fala: chama aqueles 2 ali que eu preciso conversar com eles.
Fala a verdade, se fosse eu, você é bom, você é top, você é santificado, quase glorificado já, mas eu estou ainda no processo. Se fosse eu chamava, mandava prender, dava uma coça nos dois. Dava uma coça e depois eu chegava lá e falava, bonito, né? Tá me reconhecendo, não? Agora pode ir embora. Só para vocês verem que o mundo dá voltas. Mas o Zé era muito melhor do que eu. Aí o que o Zé fez? Chamou os caras e falou, ei, como é que está o pai de vocês lá? Está vivo ainda? Vocês têm pai? Vocês vêm de onde? Não, o papai está bem fraquinho, mas está vivo. Então faz o seguinte, traz ele. Se trouxer ele, eu vou fazer uma promoção para vocês, vou vender a comida pela metade do preço. Aí os caras rapidinho, opa, bora buscar papai. E traz. E o Zé era o filho preferido. Entendeu? Tanto que o Israel, que é o Jacó, né? Mandou fazer uma túnica para os filhos, comprou pano cinza para todo mundo usou roupa cinza, mas a do Zé era coloridona, bonita. Talvez por isso, por tratar o José de forma diferente, gerou ciúme nos outros, que promoveu todo esse desequilíbrio, esse destempero na família. Mas o fato é que eles vêm, e o José era um cara top mesmo. E aí ele chama os irmãos, e aí um dos meus versículos preferidos da Bíblia, ele olha para os irmãos, e aí ele se desmascara e fala, ó, tem nada de Zafenate, tem nada de governador, é o Zé que está aqui. E eu fico imaginando o Rubem, o Simeão, o Issacar, os caras que fizeram a maldade, olhando para ele assim, eita, é o Zé, véio. O menino cresceu, em todos os sentidos, agora é um homem e está poderoso aqui no Egito, ai, que vai ser de nós? E aí Gênesis capítulo 50, versículo 20, José olha para os irmãos e diz assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitos fossem salvos. Deus tinha um propósito em tudo, Deus estava no controle de tudo, e embora o José não entendesse ou não percebesse, ele foi o instrumento que Deus usou para levar os descendentes de Abraão para dentro do Egito. Como diz o Paul Hoff, um comentarista do Antigo Testamento, do Pentateuco exclusivamente, ele diz que o Egito foi a incubadora do povo de Deus, porque aquele povo nunca tinha força para tomar posse de Canaã, porque eles eram sempre cerca de 100 pessoas, 120 pessoas, era uma tribuzinha pequena lá no meio do deserto, mas esse povo agora vai para dentro do Egito, como parentes do governador, e aí eles têm casa, comida, roupa lavada, 3 milhões por mês, e tome comida, e tome fazer filho, e tome comida, e tome fazer filho, e aquele povo que chegou lá com cerca de 100 e poucas pessoas, e em 300, 400 anos já eram 5 milhões de hebreus, dentro do Egito, no mínimo, o número varia aí, mas no mínimo eles eram 2,5 milhões de pessoas. Sabe o que é 2 milhões de pessoas, gente? É mais que a população da Grande Vitória inteira. Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari. Você pode juntar isso tudo, vai beirar aí 2 milhões. Vai beirar, mas talvez não passe. Isso tudo de gente era o que tinha de hebreus lá dentro do Egito. E aí o faraó olha aquele tanto de gente e fala, meu Deus. Claro que ele não falou meu Deus, porque ele se sentiu o próprio Deus do povo lá, né? Talvez ele disse, meu eu mesmo, sei lá. Mas o fato é que ele olhou aquele povo e ficou com medo. Sentou no trono lá e travou. Imagina se esse povo resolve tomar o Egito de nós. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, todo menino que nascer, manda matar. De hebreu só pode ficar vivo se for menina, se for menino tem que mandar matar. Mas por que, faraó? Porque um exército feito só de meninas, não vai ter força para tomar o Egito da gente. Ele achava, né? Porque tem umas mulheres aí que eu vou te falar. E nessa lei nasce o Moisés.
um menino lindo, filho da dona Joquebede, com seu Anrão. Joquebede engravida e nasce aquele menino lindo, ela fica com pena de matar. Como é que eu vou dar esse menino para matar? O menino é lindo. Mas ele começa a crescer, começa a chorar cada vez mais alto, ela com medo dos egípcios verem e ela ser prejudicada com isso. Então ela faz um cesto e coloca o menino no rio Nilo, e o menino vai descendo. Um pouco mais abaixo, a filha do faraó estava se banhando lá com suas escravas. E aí ela, olha, o que é aquilo? Pega lá para mim. Quando tirou a cestinha, o menino estava dentro. Moshe, tirado da água. Por isso que o nome dele é esse. E aí ele foi tirado da água. Ela, gente, que menino lindo. Ai, será que é um hebreu? Mandou matar, mas olha só, não tem coragem de matar. Vou levar para mim. Levou o menino para o palácio e criou aquele menino como filho dela, um filho de criação, como neto do faraó. E ele passou 40 anos no palácio, sendo criado como um neto de faraó, ainda que de criação, mas ele teve a mesma educação, comeu da mesma comida, morou no mesmo lugar, teve acesso ao mesmo conteúdo e conhecimento, ciência e medicina egípcia, que eram muito avançados, principalmente engenharia, arquitetura. Até hoje a gente não sabe como é que eles fizeram aquelas pirâmides lá. Então, o Moisés aprendeu muita coisa, porque os meninos lá no palácio, eles eram treinados para assumir o lugar do faraó, caso o faraó morresse. Então Moisés, bem provavelmente, muito provavelmente, recebeu todo tipo de treinamento possível para, caso fosse necessário, assumir o trono. E aí, com 40 anos de idade, ele vê um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu, entra no meio da briga, porque ele percebe ali uma injustiça, e ele tem um senso de justiça muito apurado. Talvez por isso Deus usou ele para trazer a lei ao povo. E ele entra no meio daquela briga, e na luta corporal ele acaba matando o soldado egípcio. E ele fica com medo daquilo dar um problema maior para ele, e foge para o deserto de Midian. E lá em Midian, ele chega na beira de um poço, uma menina lá tirando água para alimentar os animais, Zípora. E aí a menina dá um copo d'água para ele, ele começa a conversar, e a menina leva ele para casa para tomar um café e comer uma tapioca, e papo vai, papo vem. E aí ele conhece o seu Jetro, dono da casa, e não, dorme aí porque já está tarde, e aí tal, e coisa e tal, e coisa, e ele vai, tchau, na Zípora. E aí ele começa a trabalhar para o Jetro, cuidar das ovelhas dele, e casa-se com a Zípora, e logo tem um filho, e depois outro, e aí tal, aquele processo. Um belo dia, ele com 80 anos de idade, ele está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, no deserto, aqueles pés de mato assim, e de repente um pé de mato daquele pegava fogo, normal, autocombustão, muito calor, processo refratário, pega fogo normal. Só que um belo dia, um pé de mato, uma sarça lá, uns galhos finos, umas folhinhas secas, pegou fogo sozinho. Só que o fogo não parava. E e cuida das ovelhas, e o fogo lá. E e ovelha, e o fogo lá. Ele, gente, esse fogo não vai parar não? Chega perto. Quando ele chega perto, de dentro do fogo, uma voz fala com ele. Moisés. Já pensou? Eita glória. Você chegar em casa, quando abrir o guarda-roupa, de dentro das roupas sai uma voz chamando seu nome. Janete! É porque você conhece a história. Quero ver se acontecer de verdade aqui, ó. Deus me livre! Mas o fato é que a voz falou com Moisés, e o Moisés ouviu a voz. E era o Senhor chamando ele para uma missão, um grande desafio, voltar para o Egito, de onde ele tinha fugido, e pior do que voltar para o Egito, liderar o povo na conquista da terra prometida. Liberar os hebreus escravizados pelo faraó do Egito. E ele fica com medo, como qualquer um de nós ficaria, e aí ele, pesado de língua, não sabemos se isso é uma gagueira, se é uma dificuldade de falar, um lábio liporino, uma não sei.
A Bíblia diz, pesado de língua. O que é isso? Várias conjecturas, o negócio é que ele tinha dificuldade para falar. Língua presa, dente cavalado, não sei. Eu sei que ele falava com dificuldade. E aí ele tenta dar uma desculpa, igual a gente, né? Quando Deus chama a gente na responsabilidade assim, porque isso, desculpa não falta, né? E aí toda desculpa que ele dava, Deus dava um propósito maior, e um propósito maior, e um destino, e um objetivo, e não teve para onde fugir, ele voltou, chegou lá, chamou o povo, falou, Deus falou comigo assim, assim, assim e tal, chamou os irmãos dele, o Arão e a Miriam, e o povo todo entendeu que era a vontade de Deus, eles já estavam clamando por isso, e ele foi lá falar com o faraó, e o faraó com o coração endurecido, não permitiu que eles fossem libertos, e aí veio uma praga, 2 pragas, 3, 10 pragas, e na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó então não viu outra opção a não ser liberar o povo. Quando o povo estava para atravessar a pontinha do Mar Vermelho, no Mar de Juncos, o faraó então muda de ideia e fala, onde que eu estava com a cabeça de libertar esse povo? Não, chama o exército todo aí, vamos atrás desse povo, vamos trazer de volta. O faraó se arrependeu de ter liberado o povo e foi atrás, e o Moisés lá, e o mar na frente, e o exército vindo atrás, e ele tremendo de medo, e agora, e Deus fala, vai rapaz, manda o povo marchar, mete esse cajado na água aí, pum. Não sei como que foi, não sei, eu sei que eu acredito, que o negócio abriu e eles passaram, e quando o exército do faraó chegou, a água voltou e engoliu todo mundo. E eles atravessaram, e do outro lado, agora já lá na península do Sinai, eles dançaram, eles festejaram, eles se alegraram, e vão para frente. E aí ali no Sinai, Moisés então sobe um monte, recebe ali o decálogo, as 10 leis, os 10 mandamentos de Deus, desce para orientar o povo, eles passam ali alguns meses, depois vão para o território chamado Cades Barneia, ali em Cades Barneia eles montam o acampamento, Deus orienta a construir o tabernáculo no meio do acampamento, tribos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, e os levitas, uma das tribos, descendentes de Levi, representado pelo Arão, um dos irmãos de Moisés, então eles ficam responsáveis em cuidar dos utensílios e da manutenção do tabernáculo. É exatamente nesse momento que acontece o que nós lemos aqui. O povo está em Cades Barneia, acampado no meio do deserto, já vendo a região de Canaã. Só que eles mandaram, um tempo atrás, uns espias, 12, um de cada tribo, para espiar a terra. Os caras voltaram com um relatório terrível. Não, os homens são muito grandes, são muito fortes, e como é que a gente vai entrar lá? E não tem como. Vamos votar. 10 espias votaram para não invadir. Só o Josué e o Caleb votaram para invadir. Perderam, nem sempre a maioria está com a razão. E aí tiveram que amargar ali 39 anos e alguns meses em Cades Barneia, aguardando o momento certo para tomar posse da terra. Por quê? Porque aquela geração que saiu do Egito ainda era uma geração incrédula. Deus falou, vou dar a terra, pode ir lá. Eles tiveram medo, não tomaram posse. Tem muita coisa que Deus quer nos dar e a gente não toma posse por causa de medo. Medo. Porque eu não dou conta, porque eu não sei o quê, porque eu tenho trauma, porque eu tenho problema, porque comigo nada dá certo, porque fulano falou que eu não consigo, porque Beltrano me criticou, porque eu não sei o quê, para de dar desculpa, meu filho. Deus prometeu, é isso mesmo? Mete o pé e vai. Se foi Deus que prometeu, é seu, mesmo que você tente fugir, não vai dar, você não vai conseguir fugir do propósito que Deus tem para a sua vida. E aí, eles esperam esse tempo lá. É exatamente nesse tempo de espera, acampados nas regiões de Cades Barneia, é que o Senhor vai dando então outras orientações para aquele povo. Como Deus sabia que o povo teria que tomar posse da terra, e teria que chegar com uma presença maciça, para botar peso, Deus então falou, arregimenta um exército aí. Quando vocês forem lá, vocês vão como um exército.
Meu Deus, mas esse povo nunca treinou, nunca pegou em arma, esse povo não sabe nada. Esse povo era escravizado lá no Egito, só sabia quebrar pedra e carregar peso. Não! Pega aí os homens, conta aí para mim, conta quantos homens tem aí de cada tribo e vão ver a quantidade do nosso exército. Por isso que o livro chama Números. É o censo. Entendeu? É o censo que Deus mandou fazer para saber quantos tinha, com quantos ele poderia contar. Contar. Entendeu? Tem gente que não gosta de número, mas se esquece que Deus conta com a gente. Ah, eu não gosto de número. Ah, esse negócio de quantidade. Ah, tem que crescer, eu tenho que ganhar alguém, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer, eu tenho que convidar, eu tenho que conviver, eu tenho que consagrar. Por que eu tenho? Ah, não dá só para ficar indo no culto, não. Ah, não dá para ser só o feijão com arroz, o básico. Não dá, não. Sabe por quê? Porque Deus conta com você. E você não vai fazer nada? Se Ele não puder contar com você, Ele vai contar com quem? Ele vai contar com quem, meu querido? Deus ia contar o exército de onde? Dos midianitas, dos cananeus, dos ferezeus, jebuseus, dos filisteus, dos egípcios. Deus contou o exército do seu povo, porque Ele conta. 1, 2, 3, 4. Por isso que o livro chama Números. Ele conta o seu exército. E é exatamente isso que Deus faz conosco hoje. Ele conta conosco. Porque nós estamos em meio a um deserto, que é essa vida que a gente vive, estamos com uma promessa à nossa frente, que é a vida eterna em Cristo Jesus, e precisamos pelejar nesse deserto, no exército que Deus conta. Você está em que exército? Deus está contando com você, meu querido. E você está fazendo o quê? Qual é a sua função? Qual é o seu trabalho? Qual é o seu serviço? Você está arregimentado em qual setor? Fazendo o quê? Ah, não, só frequento. Você já viu o soldado que só frequenta a guerra? Não, eu só frequento. Eu pego a arma lá, boto o distintivo, o capacete, só frequento, passo no meio dos tiros lá, e se pegar e matar, pegou, eu só frequento. Quando tem uma batalha eu vou lá, aí vou lá e volto, eu só frequento. Tem gente brincando com um negócio que é tão sério. E aí, Deus vai dizendo algumas coisas para Moisés. E disse o Senhor a Moisés, faz isso, 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 isso. E disse o Senhor a Moisés, faz isso, isso, isso. Aí um belo momento, disse o Senhor a Moisés, faz 2 trombetas de prata. De obra batida, ou seja, de prata maciça, rústica. Pá, 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 bate a prata até ela abrir, você vai moldando, moldando, batendo e moldando, até virar a trombeta. Um shofar, no original shofar, trombeta. Aquele formato do chifre do carneiro. Porque a trombeta natural é o shofar Jerem Yobel, é a trombeta do chifre do carneiro. O chifrinho do carneiro aqui, arranca do carneiro, tá, vira a boca da trombeta. A partezinha de cá dá um piquezinho, tá, vira o bocal. Sopra aquilo e deixa fazer o barulho. É assim que eles entendiam. Está na hora da comida, está na hora do culto, está na hora de ir para a guerra, está na hora da festa. Como é que o povo sabe? Está tudo no deserto espalhado, acampado. Você lembra que é 2, 3, 4, talvez 5 milhões de pessoas? Para esse povo todo morar ali, a região mais ou menos no tamanho da Grande Vitória, meu querido. É gente daqui até Guarapari, é gente daqui até na Serra, é gente daqui até Afonso Cláudio. Como é que você chama esse povo para reunir tudo? Tome trombeta e subia no alto lá e para um lado e aí aquilo ia propagando o povo. Vamos embora, está na hora de juntar lá no tabernáculo. Aí Deus fala assim, ó, faz 2, mas não pega do carneiro não. Por quê? Porque a do carneiro é de osso, é de queratina, não é, meu bem? O chifre do carneiro é queratina? Aquilo é queratina, é como se fosse o berrante nosso. Você sopra um berrante, que é feito do osso normal da queratina, e olha que o do boi é bem maior, o do carneiro é miudinho.
aquilo é meio xoxo. Agora, pega um trompete, pega uma cornetona lá da alvorada lá, não é, Bonfim? Aquela da alvorada lá que o menino toca de metal. Aquilo acorda até quem está morto. Então por que Deus manda fazer de prata? Porque essa aqui tem que ser potente, tem que ser um sonido bem agudo e alto. Para quê? Para reverberar e alcançar todo mundo. Porque ele queria que reunisse todo mundo. E a orientação é: faz as trombetas, e ela vai servir, as trombetas, para convocar a congregação. Quem é a congregação? É o povo todo que está espalhado. Para ordenar a partida dos arraiais. O que são os arraiais? Os acampamentos das tribos, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, em volta do tabernáculo. Até se você olhar o desenho, forma até uma cruz assim, é bonito, simbólico. Quando tocar as trombetas, a congregação vai juntar toda na porta da tenda da revelação, no tabernáculo, e Moisés ficava ali perto e tal, e tinha uma tenda lá que Moisés ia, e Deus falava com ele, face a face, aquela coisa, e o Josué do lado de fora só, tô ligado aí, mal ele sabia que depois ele ia ser o sucessor do Moisés. Mas quando se tocar uma trombeta só, aí vai juntar os líderes. Então Deus está falando, manda fazer duas. Quando tocar as duas juntas, uma para um lado, outra para o outro, aí a galera vai saber, é para ir todo mundo. Tocou uma só, é para vir só os líderes, o líder de cada tribo, precisa vir todo mundo não. Quando tocar retinindo, é para juntar o pessoal do Oriente. Quando tocar retinindo a segunda vez, o pessoal do Sul, de uma banda e da outra banda. O pessoal do Oriente pegava Sul e Leste, né? O pessoal do lado de cá pegava o outro lado. Mas quando tiver que reunir a congregação, aí pode tocar direto, sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, os levitas, é quem vai tocar as trombetas. E isto será por estatuto perpétuo. É assim que eu quero que faça o tempo inteiro. Durante todo o tempo que você estiver aqui no deserto, e foram 39 anos, depois que eles já estavam instalados, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Aí Deus falou assim, essas trombetas vão ser usadas em 2 momentos. Primeiro, para juntar o povo. Se tocar de um jeito, vem um tipo de povo, se tocar de outro, vem outro, aí vocês vão saber o sinal, vocês vêm. Mas quando vocês forem para a guerra, toca também. Aí no versículo 10 diz assim, semelhantemente, ou seja, da mesma forma, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas. Porque aquele povo tinha 3 festas por ano, onde era pura alegria. E vão comer, e vão beber, e divertir, folga para todo mundo, feriadão emendado. E eles cortavam a gente assim, 7 dias de festa, fácil. Aí Deus fala, na festa, toca também. Então era para reunir o povo, era para ir para a guerra, e era para fazer festa. Essa é a mensagem, meu querido. Como é que faz a terra se alegrar? Fazendo missões. Como é que a gente faz missões? Reunindo o povo, indo para a guerra e festejando. Reunir o povo, olha nós aqui. Estamos aqui, reunidos, congregados, porque aqui a gente vai se lapidando, aqui a gente vai aprendendo, aqui a gente vai crescendo, aqui a gente vai amadurecendo, para lá fora enfrentar de forma mais eficaz o inimigo que nos está oprimindo, que não é de sangue nem de carne, mas são principados, potestades, espíritos malignos, que insistem em pelejar contra nós, os filhos de Deus. Como é que a gente vai vencer essa guerra? Como é que a gente vai sair vitorioso nessa batalha? Festejando. Façam festa. Reúne o povo, vai para a guerra,
mas saibam, a vitória está garantida. E também usem a trombeta para celebrar as festas. Então é assim que nós vamos ganhar o mundo, é assim que nós vamos espalhar essa alegria, quando nós estamos congregados, reunidos, apesar das nossas diferenças e das nossas dificuldades, reunidos, não abrindo mão da batalha, da peleja, mas sabendo que é Deus quem peleja por nós, porque o nosso inimigo não é de carne, não é de sangue, o nosso inimigo não tem um corpo físico, o nosso inimigo é espiritual, e às vezes somos nós mesmos. Na grande maioria das vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, gente, nós mesmos. E de repente olhou no espelho e viu quem era o seu maior inimigo. Precisamos vencer essa batalha contra o nosso ego, contra o nosso pecado, nosso desejo, nossas obras da carne, coisas nossas que latejam e nos puxam para aquilo que não presta. E vencer também aquilo que nos oprime. Aí sim, reunidos, vencendo as batalhas. Aí, meu amigo, ó, sorriso no rosto, e vamos celebrar a vida, e vamos fazer a terra se alegrar. Mas para fazer a terra se alegrar, primeiro a alegria tem que estar dentro de nós. E aí, as trombetas de prata, aqui é o instrumento que os sacerdotes usavam para reunir o povo, para ir para a guerra, e para começar as festas. Quem são os sacerdotes dos dias de hoje? No tempo de Números, os sacerdotes eram os levitas, descendentes de Levi, descendentes ou parentes do Arão, que eram levitas. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita, da tribo de Levi. Quem são os sacerdotes de hoje? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês, igreja do Senhor, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós hoje somos os levitas, e a trombeta de prata é o evangelho em nossos lábios, para congregar o povo, para ir à guerra e para celebrar a vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Certamente que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Não há noite escura, por mais tenebrosa que seja, que pode suportar o raiar do lindo sol que Ele criou para nos aquecer, para brilhar sobre nós e para nos dar a esperança de que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Portanto, a cada manhã temos motivos para nos reunir, temos motivos para ir à guerra, temos motivo para celebrar a vitória, porque nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e nos chamou para tocar trombeta aos 4 cantos da terra, para reunir a congregação de seres humanos que estão ao nosso redor, para que venham à tenda da revelação, perceber que nós temos a vitória garantida nesta batalha. Louvado seja Deus. A pergunta é: você está usando sua trombeta, meu irmão? Você está tocando a trombeta? Você está reunindo aqueles que estão ao seu redor, indo à guerra, celebrando as vitórias, fazendo festa? Deus te deu uma trombeta, Deus te deu lábios para louvá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo e para proclamar
as suas grandezas, as suas maravilhas, para que todos os povos se alegrem e exultem nas maravilhas de Deus. Vamos tocar as trombetas, vamos espalhar o Evangelho, vamos levar alegria, porque a vitória é nossa, e com vitória só temos uma opção: celebrar, festejar, comemorar. A vitória já nos foi dada, irmãos. O preço já foi pago na cruz do Calvário. É só tocar a trombeta. Só tocar a trombeta e o resto tudo Ele vai fazer. Que você possa sair daqui nesta noite com esta certeza de que o seu papel é só tocar a trombeta. Tocar certo, tocar no tom. Hora que é para tocar retinindo, hora que é para tocar reto, toca duas de uma vez, toca uma só, toca certo, toca direito, toca de acordo com a orientação do Senhor, e tudo mais Ele fará. Vamos orar, vamos contribuir, e vamos tocar as trombetas, e toda a terra se alegrará com a alegria do Senhor.